Olá, estamos começando a 6ª edição da série 100 anos de Fantasma na Veia. E hoje vamos mostrar o envolvimento de uma família inteira na vida do Batatais Futebol Clube. Quem nunca ouviu falar em Paulão Pegrucci? Pois bem, e seu filho, Paulinho Gente Boa, que de jogador chegou à presidência do Fantasma. Mas quem conta essa história desde lá do comecinho é Cláudia Pegrucci. Foi em 1969, 1970, quando ele foi convidado pelo saudoso Dr. Cássio Alberto Lima, que eles fizeram ressurgir o Batatais com pratas da casa, porque até então o Batatais estava parado, não tinha time de futebol na cidade. Então foi um time amador com os pratas da casa. A paixão dele era o Batatais. Então assim, no dia de jogo era aquela alegria, tanto quanto ganhava ou perdia, a gente sempre foi muito presente. Mesmo desde criança, a gente sempre acompanhou meu pai em tudo, minha mãe também, e a gente vivia em função disso. Até tem a gente lembra com muita saudade, até com muita emoção, que minha mãe falava assim: se o Batatais ganhar, hoje a gente vai tudo passear. Se o Batatais perder, vocês vão ficar quietinho dentro de casa que o pai vai chegar nervoso. Então era muito emocionante isso pra gente. E minha mãe ficava ali no pé do rádio, ouvindo tudo o que era falado para depois contar pro meu pai. O que tinha falado, como é que foi, se falaram deles, o que eles tinham pensado da atuação do Batatais. Contava tudo em detalhes. A gente morava de frente à cadeia mesmo. E o seu Matheus Marinelli era o presidente. E ele queria falar com meu pai, não tinha jeito. Naquele tempo era assim, não tinha telefone, não tinha nada. Ele ligava na cadeia, pedia para o delegado ir lá chamar meu pai para perguntar se meu pai tinha falado para os jogadores, se meu pai tinha falado para chutar no gol, o que tinha acontecido. Ele fazia isso. Ele foi um excelente presidente. Minha mãe até comentava com o pessoal: vocês podem vir na minha casa o dia que vocês quiserem, mas de domingo eu não aceito visita, porque 1h pouco a gente já subia. Aí a gente sentava sempre no mesmo lugar, já tinha as pessoas ali. Às vezes a gente ficava um pouco magoado, porque quando o Batatais perdia, o treinador que era o ruim, aí xingava meu pai e a gente acabava até chorando, porque a gente era criança, na época eu tinha 8, 9, 10 anos. Então era difícil a gente ver xingar meu pai, mas ao mesmo tempo fazia um gol, ele já gritava: o Paulão é o melhor treinador. Aí a gente já saía todo alegre, todo contente. Ele era bem polêmico no futebol. E parece que um jogador foi expulso, alguma coisa nesse sentido. E meu pai correu e foi no meio do campo tirar satisfação com o juiz. Nisso o representante veio, o representante vinha de terno, gravata, tudo. E meu pai foi puxando a gravata dele e esse representante ficando apavorado. E a gente na arquibancada, eu já comecei a chorar: mãe, meu pai vai matar o representante. Aí virou até uma brincadeira que quando vinham para Batatais, eles perguntavam: vocês vão em Batatais? Não vai de gravata não, porque o treinador lá gosta de puxar as gravatas. Aí eles falavam assim: não, a gente leva uma tesoura, quando ele for puxar a gente corta. Eu tenho em mente essa época do Batatais, para mim essa época de 75, e também quando teve a inauguração dos refletor do Batatais, que na presidência estava o seu Matheus Marinelli, e me parece, eu tenho até escrito aqui, eu não sei se veio jogar aqui, o Clube Atlético Mineiro. E quem era o treinador, não sei se era o Tele Santana, era o treinador. Então assim, para você ver que meu pai era uma pessoa que meu pai não teve estudo. Ele praticamente teve pouco tempo de estudo e ter esses nomes que ele teve, né? Carlos Alberto Silva, Rubens Minelli. Meu pai teve essa felicidade de jogar contra eles e às vezes até ganhando, o Batatais ganhando. Então é muita emoção pra gente. E meu pai foi uma pessoa que ele trabalhou com todos os presidentes: Dr. Cássio Alberto Lima, Matheus Marinelli, Dr. Gilberto Rodrigues, Adalberto Ravagnani, Dante Fioco, né? Várias vezes, José Elídio Campês. Então sempre o meu pai esteve presente nesse Batatais. Falar do Batatais para mim é uma emoção muito grande. Até quando o Batatais foi aí, na série de Djalma Santos, até tá aqui no jornal que eu tenho, foi o 56º aniversário do Fantasma, né? E o Batatais foi campeão dessa série que chamava de Djalma Santos. Então não tem como falar do Batatais. Quando
É muita emoção, é um filme que passa na cabeça da gente. O seu Braga Rezende, pessoas assim que faziam parte também na arquibancada junto com a gente, o seu Dengo, né, o seu Heitor Arantes, que era apaixonado. E também sabe uma coisa que a gente tinha um carinho muito grande dos jogadores com a gente. Eles vinham na casa da gente. Vamos supor que durante o treino tinha alguma rivalidade, tinha alguma briga, às vezes meu pai precisava de pôr algum jogador para fora do campo, alguma coisa. À noite você podia saber certeza que eles viriam até lá em casa pedir desculpa pro meu pai. Bertinho, professor Bertinho, Elias, Donizete, o Roberto Cruz, o Simões, né, o Ivair, são nomes assim que ficou muito gravado na memória da gente. O Paulinho logo já participava do Dente de Leite, aí o Paulinho já foi se destacando, já ficou no Batatais, depois ele foi, de 91, ele e meu cunhado Barcelos foram presidentes e assim, nessa época meu pai encerrou as atividades no Batatais, né, na gestão de 91, 92, mais ou menos. A gente até chegou até a comandá-la no bar, a gente vendia. Para você ter uma ideia, a gente trazia as roupas dos jogadores para lavar em casa. Na época tinha uma pessoa também que era muito amiga da nós, eu sou Roberto Tamião. Era assim uma turma muito boa e a gente vendia lá no bar. A gente ajudou bastante, participamos muito, acompanhava os jogos fora da cidade. Até teve um jogo fora que a gente, quando o Batatais fez o gol, eu, a minha irmã e minha cunhada fomos comemorar. Nós só não apanhamos porque a gente era mulher, porque eles falaram que ia fazer um purê com esses batateiros que estavam lá. Olha, eu gostaria muito que o Batatais, que o povo se conscientizasse que o futebol é importante na cidade, que os comerciantes, que o pessoal se empenhasse para que voltasse a gente a ter aquele grande fantasma. Mas assim, com amor, que fizesse com amor ao clube e não pensando em coisas pessoais, né? Essa briga pessoal, essa coisa. Vamos unir todos para a gente trazer um fantasma de volta. Nós da família Pegrussi, agora em nome do meu irmão Paulinho Gente Boa, da minha irmã Elmara, eu Cláudia, temos o Fantasma na Veia, em homenagem até à minha mãe, que foi uma torcedora nata do Batatais, e ao meu pai que tanto amou, e a esse Batatais que foi muito importante na vida dele. Meu pai abandonou o futebol em 91, mas nunca abandonou as cores vermelha e branca, que tanto foram importantes na nossa vida. Vermelho e branco. 100 anos de Fantasma na Veia, importante para muita gente. Com esse belo testemunho da família Pegrussi, a gente vai ficando por aqui. Lembrando a você, copie aqui o QR Code e reveja os programas anteriores. Até o próximo capítulo com 100 anos de Fantasma na Veia.